Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e nós estamos aqui no 9º episódio da série bíblica que eu estou fazendo dos principais personagens da Bíblia, e hoje vai ser o dia da história de Moisés. Eu precisei dividir a história de Moisés em duas partes porque a história ela é um pouquinho grande, então essa é a primeira parte do 9º episódio. Eu tenho outros episódios gravados, que são 8 episódios, que são dos principais personagens da Bíblia dentro do livro de Gênesis. Eu te recomendo a olhar também esses outros episódios que estão para trás, porque acaba que uma história puxa a outra. A história de Moisés ela é contada na Bíblia no livro de Êxodo. O povo de Israel ele foi migrado ali para o Egito através de José do Egito, Se vocês quiserem verificar no episódio anterior que eu falo sobre isso. Então eles migraram ali para o Egito e acabou que eles passaram-se 400 anos e o faraó, o rei do Egito, ele não conheceu, não se lembrou da história de José do Egito e dos bens que ele fez ao Egito, e acabou ali que ele começou a perseguir os israelitas dentro do Egito, que fala lá em Êxodo capítulo 1, entre os versículos 8 e 10, que diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. Então, assim, o rei do Egito, verificando que o povo era muito grande dentro da terra do Egito e que não fazia parte ali do Egito, mas que era um povo diferente, ele acabou que ele ficou meio com receio do povo, Ficou com medo do povo se juntar com os inimigos e se levantar contra eles futuramente, e ele começou essa perseguição. Mas a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que quanto mais o rei colocava ali outras pessoas para poder perseguir os filhos de Israel, mais o povo se multiplicava e crescia. Isso fala lá em Êxodo capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, Faraó, ele colocou ali um plano em prática, Ele ordenou que todas as meninas que nascessem, que eram para deixar vivas, e que os meninos que nascessem eram para ser jogados no rio. E o que aconteceu? Foi justamente nessa época que Moisés, ele nasceu, na época dessa ordem que Moisés nasceu. Só que, porém, Moisés nascendo, a mãe dele não teve coragem de jogar ele no rio imediatamente. Ela escondeu ele por 3 meses em casa. Porém, como a perseguição ela era muito grande ali contra os filhos de Israel, ela acabou que ela precisou pegar o filho dela e colocar no rio. Então ela fez uma pequena arca, para poder colocar ele ali no rio. E isso fala lá em Êxodo capítulo 2, entre os versículos 3 e 4, que diz assim: Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Então ela fez a arca, colocou a criança no rio, e a irmã de Moisés, que se chamava Miriam, ela ficou ali de longe, na beira do rio, para ver o que ia suceder com a criança, com a arca, Ela ficou ali meio que vigiando para ver o que ia acontecer mesmo. E a Bíblia fala que nessa mesma hora, a filha de Faraó, ela estava no rio se banhando com as suas concubinas ali, e ela estava ali se banhando, e ela viu essa arca, e ela resolveu ali pegar a arca para ela ver o que tinha. E ela vendo que tinha um bebê dentro da arca, a Bíblia diz que ela moveu-se de compaixão, porque o menino estava chorando, e que ela pensou, provavelmente, com a ordem que o meu pai deu, é provavelmente um bebê hebreu. E isso fala lá em Êxodo capítulo 2, entre os versículos 5 e 6, diz assim: E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e viu a sua criada, e enviou a sua criada que a tomou.
E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então, assim, quando ela viu o bebê, ela teve uma compaixão mesmo para o bebê e falou: eu quero esse bebê para mim. E a Bíblia diz que, né, como eu falei para vocês, a irmã de Moisés, Miriam, ela estava ali vigiando a todo momento, né, o que iria suceder com Moisés. E ela vendo ali que a filha de Faraó visualizou a arca que ele estava e que ela pegou o bebê, ela foi correndo até a filha de Faraó e falou com ela assim: olha, se você quiser, eu posso chamar dentre as hebreias que esteja amamentando para que ela possa amamentar essa criança para você. E a filha de Faraó, ela concordou. Então Miriam, ela foi, voltou e ela chamou a própria mãe, que era a própria mãe dela, né, e a mãe de Moisés, para poder amamentar ali a criança que era Moisés. E a filha de Faraó, ela acabou ali que, chegando ali a mãe de Moisés, ela fez um acordo com ela de que daria para ela um dinheiro, né, para ela poder amamentar a criança, e que daria proteção também, porque havia ali a perseguição contra os filhos de Israel na época. Então ela deu a proteção e pagou também, acabou que pagou a mãe da própria criança para poder cuidar da criança até o desmame dela. Isso fala lá em Êxodo capítulo 2, versículos 9 e 10. Então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. E eu gostaria aqui de deixar uma reflexão referente a essa palavra, como uma reflexão assim para a vida da gente, porque a gente percebe, lendo essa história, ouvindo essa história, de que nada pode impedir o agir de Deus. Porque eu percebo que mesmo com a perseguição aos hebreus, né, aos israelitas ali dentro do Egito, Deus ele fez um plano meio que arquitetônico, um plano perfeito mesmo. Porque mesmo com essa perseguição, a mãe ela conseguiu esconder a criança ali dentro de casa por 3 meses. E após esses 3 meses, como estava demais a perseguição, ela teve que ali colocar o menino nas águas, senão eles iriam matar a criança de qualquer forma. Mas ali a irmã de Moisés, ela teve a sabedoria de acompanhar aquela arca ali com os olhos, né, para ver o que iria suceder. E acabou que a própria filha de Faraó achou a criança, e acabou que a própria mãe da criança foi escolhida para amamentar o próprio filho. Então, assim, eu vejo que não é coincidência, é um plano realmente arquitetônico. Porque justamente no dia que ela resolveu colocar o filho dela ali no rio, Moisés no rio, foi o dia que a filha de Faraó estava se banhando no rio e viu a criança. E assim, a filha de Faraó, ela poderia simplesmente ter desconsiderado, porque o pai dela deu um decreto de que era para colocar as crianças no rio, justamente com o propósito de que as crianças morressem ali, né? Porque se ninguém encontrasse, provavelmente a criança iria morrer. Mas a filha de Faraó, a Bíblia fala que ela sentiu, ela amou a criança, ela sentiu uma compaixão muito grande pela criança. E assim, escolheu a própria mãe para poder cuidar da criança até o desmame. Eu percebo que realmente os planos de Deus, nada pode impedir os planos de Deus mesmo. Que assim, Deus ele pensa em cada detalhe, ele é um Deus bem detalhista. Eu costumo falar que muitas vezes a gente faz tantas coisas, tanta gambiarra na vida da gente, tantas escolhas erradas, mas Deus ele tem um plano perfeito, ele sabe exatamente a hora certa, o momento certo de nos colocar em lugares, em situações, para poder nos abençoar. Então, esse é o 9º episódio, parte 1 da história de Moisés. Eu te recomendo fortemente a verificar os outros vídeos, né, que até o 8º episódio eu fiz sobre os principais personagens do livro de Gênesis, porque tudo é um contexto. Você vê que lá atrás em José, o povo foi migrado para o Egito e agora o povo estava no Egito como escravo, e isso dando continuidade na história que eu vou contar no 9º episódio, parte 2, o que aconteceu ali com Moisés na fase adulta dele e o que aconteceu com o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Me acompanhe que na próxima semana eu vou colocar a parte 2 desse 9º episódio.
Fiquem atentos, se inscreva no meu canal, clica no sininho para você receber as notificações. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, porque a nossa vida no tempo vindouro, ela depende da palavra do Senhor. Então fica o 9º episódio. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo até aqui. Fiquem com Deus, Jesus abençoa e até o próximo vídeo.